Agora sim. Então, novamente, boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos aí à disciplina de Filosofia dos Direitos Humanos, tá? Eu sou o professor Eduardo, estou aqui acompanhado do querido professor Luiz Gustavo, que também está conosco na disciplina, professor Giovanni também, mas eu vou apresentá-los e vou deixar que eles também se apresentem, né? O Giovanni ainda não entrou, mas se ele entrar daqui a pouco, de forma mais extensiva, né? Eles mesmos vão se apresentar. Deixa eu só abrir aqui um slide que eu preparei, que depois a gente coloca lá no Educa também. Só um minutinho aqui. Enquanto o pessoal está chegando, o Álvaro chegou. Boa tarde, Álvaro. Bom, gente, hoje a gente vai tratar aí, né, de como é que vai funcionar a disciplina, de como vai ser a disciplina. Vamos fazer aqui nossas apresentações, inclusive a própria apresentação aí da disciplina, né? A gente pode tirar todas as dúvidas que vocês tenham também, tá? E aí vamos fazendo aqui esse bate-bola, tá bom? Opa, pronto. Como eu falei para vocês, né, a disciplina Filosofia dos Direitos Humanos, tá? Ela é uma disciplina de 30 horas, e isso é bem importante a gente ter em mente, porque isso influencia diretamente aí no nosso calendário, que eu vou apresentar para vocês já já, tá? Eu sou o professor Eduardo, né? Estou aqui acompanhado do professor Luiz Gustavo, e hoje, né, a nossa primeira aula, o tema de hoje vai ser ali uma apresentação da disciplina, apresentação do plano de ensino, e vamos começar aí, iniciar essa discussão sobre direitos humanos, né? E aí eu espero que vocês estejam empolgados, né? Porque eu vou querer ouvir também vocês, né, em breve sobre o que é que vocês pensam da disciplina, Boa tarde, Valdivino. O que é que vocês pensam da disciplina, o que é que vocês pensam que essa disciplina pode atuar, né, aliás, podem ajudar na atuação profissional de vocês, e a gente está aqui para isso, para colaborar, tá bom? E aqui estamos aqui a nossa equipe docente da disciplina, tá? Eu sou o professor Eduardo, eu sou professor da Unitins desde 2016, ano que vem eu vou fazer 10 anos de Unitins, né? Sou formado em História, tá? Minha vida toda acadêmica é na História. Eu fiz mestrado em História, doutorado em História, e já fiz diversas coisas aqui na Unitins. Hoje eu trabalho nos cursos de Pedagogia e no curso de Serviço Social. Já ministrei essa disciplina de Direitos Humanos no Serviço Social. Já trabalhei também nos cursos de Direito, também com essa disciplina. Já fiz um monte de coisa aqui na Unitins e, nesse momento, né, é uma honra estar aqui com vocês. Né? Eu nunca tinha participado de um curso de formação, então é uma experiência que eu fico muito feliz em poder contribuir com vocês. Espero que vocês contem aí comigo, né, nesse desafio da disciplina. Né? No própria apresentação do Educa tem o nosso contato, né, nossos e-mails, e nós estamos aí abertos, né, para qualquer questão que vocês precisem, ou fala pelo Educa, ou fala lá, né, no nosso e-mail. O professor Giovanni também faz parte da equipe. Eu não sei se ele está aqui, eu não sei se ele conseguiu entrar, acho que ele comentou que talvez não conseguisse, mas se ele conseguir, ele se apresenta aqui. E eu vou passar agora a palavra para o Luiz, para que ele mesmo, né, se apresente e que vocês possam conhecer aí esse grande profissional. Bom, então boa tarde também. Obrigado, professor Eduardo. Boa tarde a todos e todas. Também acompanharei vocês nessa disciplina. É um prazer, né, estar aqui nessa modalidade, nesse formato muito interessante, né, muito curioso e disposto aí a contribuir com vocês. É diferente do professor Eduardo, que vocês vão encontrá-lo, né, ele vai detalhar isso na sequência, de maneira síncrona, né, durante alguns encontros. O contato comigo vai ser assíncrono. Então,
eu figuro na composição dessa equipe, assim como o professor Giovanni, eu figuro como docente tutor da disciplina. Então, nós ficaremos responsáveis, professor Giovanni e eu, para conduzir as atividades, né, inclusive as atividades avaliativas, na proposição, no acompanhamento e correção delas. Então, o nosso suporte será, né, de maneira síncrona, eventualmente, né, professor Eduardo, a gente combina e aí, eventualmente, a gente também pode, em uma das datas que ele vai dialogar com vocês, ou poderemos também estarmos presentes aqui, né? Eu tenho formação em serviço social, minha primeira graduação, ciências sociais, é a minha segunda graduação, e tenho a licenciatura e o bacharelado em psicologia também. Tenho contato com a Uniteams desde 2008, né? Então tenho aí quase 18 anos nessa terra maravilhosa que é o Tocantins. Costumo dizer que, infelizmente, não sou natural daqui, mas já me sinto filho da terra, né? Com 18 anos, quase 18 anos, então fico muito feliz por estar aqui. Não faço planos, inclusive, de deixar o Tocantins, né? Sou natural de São Paulo e acho que me encontrei aqui nesse lugar tão maravilhoso, né? Então, o meu contato com a Uniteams é desde 2008, o meu vínculo na Uniteams desde aquela data e continua sendo o concurso de serviço social, onde sou docente, né? Na cidade também conduzo atividades em outras instituições de ensino, mas o meu contato com a Uniteams é esse. Então, fico à disposição de todas e todas e vamos caminhando, né? A luta é forte, a luta é grande, mas vamos caminhando. E aí, obrigado pela oportunidade. Professor Edu? Valeu, Luiz. Eu estava até comentando com outros alunos, né, do Serviço Social, inclusive, que vão ser orientandos, que eu agradeço muito ao Tocantins por muitas oportunidades, né, e essa é mais uma oportunidade também, né, de ter essa experiência, de trabalhar num curso de formação, né, ter esse contato aqui com vocês, né, num curso à distância, né, fico muito feliz, assim, né, a gente vai aprendendo também várias formas de trabalho e aprendendo também como a nossa profissão também ela é múltipla, né? E como a gente vai se adaptando aí à modernidade. E que bom que a gente aproveita esse espaço, né, para estar próximos, né? Porque eu sei que vocês estão aí em diferentes municípios, né? Eu sei que vocês tiveram a formatura de vocês, e que, se eu não me engano, são 8 municípios, né? Que vocês estão divididos e, mesmo assim, estão aqui conosco para continuar aí, né, o curso, né? E, em breve, né, receber aí o diploma, né? Boa tarde, Vinícius, seja bem-vindo. Bom, pessoal, eu estou falando aqui, o Luiz também, né? Daqui a pouco o Luiz tem outro compromisso, mas eu vou ficar aqui com vocês, tá? E aí você também fica à vontade, tá, Luiz? Quando você precisar, não tem problema. E aí, eu estou falando aqui, pessoal, mas a qualquer momento vocês podem levantar a mão, se tiver alguma dúvida, né? Se quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Agora que já foi apresentada, né, a equipe, né, docente, né, como o Luiz falou, eu vou ficar de forma mais síncrona com vocês, então todos os encontros presenciais, os encontros assíncronos também, né, a gravação das aulas, né, já tem algumas aulas que eu já gravei, então vocês vão me ver lá no vídeo, outras que eu ainda vou gravar, né, então sou eu que vocês vão acabar vendo mais ali, né? Mas quem vai acompanhar virtualmente, né, com as atividades ali assíncronas, vai ser o Giovanni e o Luiz, tá bom? Achei que alguém tinha mandado uma mensagem aqui, foi olhar. Bom, e agora eu vou apresentar para vocês a disciplina, tá? Mas não se preocupe que não vai ser aquela coisa assim maçante, chata. Não vou repassar todo o plano de ensino aqui com vocês, tá? Esse material ele vai estar disponível no Educa assim que terminar essa aula. Já era para estar e eu aproveito para pedir desculpa a vocês, mas é porque essa semana está sendo uma loucura. Amanhã, eu só vou terminar essa semana amanhã, mas assim que terminar o nosso encontro, eu vou alimentar lá o Educa e vou colocar todas as informações necessárias, tá? A nossa ementa, né, da disciplina, Jorge,
A ementa da nossa disciplina, ela traz um pouquinho do que é que, qual o objetivo, né, quais são os assuntos que nós vamos tratar aqui, né? Então, a gente vai discutir a evolução e construção histórica dos direitos humanos, né, bem como a sua fundamentação e conceituação, mas a gente também vai trazer questões que são práticas do dia a dia, né? A gente vai chegar lá e eu vou apresentar para vocês como é que a gente dividir, né? Há um marco inevitável, né, da Constituição dos Direitos Humanos no Brasil, é a nossa Constituição Federal de 88, né, onde temos ali os direitos fundamentais, né, e principalmente o artigo 5º da Constituição. A gente vai, né, inclusive, tratar um pouco disso, né, nesse nosso encontro de hoje, de uma forma mais introdutória. Os mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos, porque a gente sabe que é uma demanda internacional e que como a gente vai discutir um pouco de como é que essas questões internacionais também chegaram aqui no Brasil e vice-versa, né? Também não é uma via de mão única, né? A gente não apenas aceitou, acatou tudo, não, a gente também foi adaptando ali algumas questões à nossa realidade e também, né, como também algumas instituições, né, elas podem funcionar também é, em conjunto, né, com outros países, né? Na verdade, com todos os países, né? E jurisprudências ali internacionais de direitos humanos. Esses serão os nossos conteúdos. Claro que também a gente vai adaptando ali a nossa realidade, né? Então, dentro da bibliografia da disciplina, que a gente vai falar um pouco aqui, a gente trouxe temas que são caros e são ali temas que são muito presentes nas nossas vidas, como as relações étnico-raciais, relações de gênero, pessoas com deficiência, né? São várias questões que a gente vive no nosso dia a dia e que nós todos, né, enquanto agentes públicos, precisamos ter esse cuidado, precisamos ter essa base, essa empatia, né, para inclusive melhorar ali a nossa atuação enquanto servidores, né? O objetivo original, o objetivo geral, na verdade, da disciplina é que compreender os conteúdos ministrados a partir de uma análise sistemática das normas constitucionais, conceitos doutrinários, jurisprudências e legais pertinentes sobre a temática abordada. Então, a gente vai, né, tratar várias temáticas, muito também a partir dessa legislação, como relações étnico-raciais, a gente vai falar um pouco sobre as leis de cotas, né, as relações de gênero, Maria da Penha, a gente vai falar sobre a questão da pessoa com deficiência, então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei de inclusão. Então, a gente vai trazer sempre essa perspectiva, mas a gente, né, diante da nossa formação também, a gente vai trazer como é que a gente aplica, como é que essas coisas se dão no dia a dia, né? Como é que a gente essas relações, essas desigualdades que a gente tem no nosso país, né? Como eu falei para você, eu sou historiador, então a gente tem aqui, na história do nosso país, né, 500, muito mais do que 500 anos, né, 530, sei lá, 600 anos, porque a gente marca ali, né, 1500, mas é apenas ali uma construção de memória. Ninguém sabe exatamente quando o primeiro europeu chegou aqui, assim, no Brasil, mas a gente estima ali que seja no final do século XIV, né? E aí a gente vai vendo ali que desde que a gente se entende enquanto Brasil, a nossa história é marcada por violência, né? A gente teve ali uma colonização muito baseada na violência, a gente tem um processo de escravidão que é, obviamente, todo baseado na violência, né? Seja a escravidão negra, como a escravidão indígena também, que muitas vezes ela não é tão falada, né? E a gente tem no Tocantins, né, um estado que tem muitas populações. Boa tarde, André, bem-vindo. Muitas comunidades indígenas, né? Você vai ter muitas comunidades quilombolas, então isso faz parte da nossa realidade, entender como é que essa construção ela se dá historicamente no nosso país, certo? Então, contextualizar esses acontecimentos jurídicos e sociais que gerem reflexos das regras constitucionais de forma multidisciplinar, reflexiva e crítica. Ou seja, como é que essas questões, né, que o nosso Brasil ele é marcado em sua história, elas refletem, né, na nossa experiência enquanto cidadãos, né, e principalmente aqui a gente falando de agentes públicos, né, agentes representantes do Estado, certo? Então, possuir a capacidade de domínios jurídicos que sirvam como técnica, estratégia, articulação para aplicação de conhecimentos com o propósito de dominar os princípios, conceitos e normas atinentes
aos direitos humanos e sua implicação na sociedade, certo? Ou seja, a gente construir aqui reflexões que baseiem, né, que sejam fundamentais ali na nossa formação enquanto agentes públicos, certo? Bom, aqui é uma parte, né, interessante, e aí fiquem bem à vontade, tá, para tirar qualquer dúvida, né, sobre isso, tá? A nossa disciplina, né, ela é de 30 horas, mas ela vai seguir o mesmo calendário, né, que vocês já devem ter tido acesso, de todas as disciplinas. Então, nós vamos começar agora, hoje é nosso primeiro encontro, mas o nosso último encontro vai ser lá em setembro, com a A2, certo? Então, a gente vai seguir o mesmo calendário. Porém, né, a gente vai ter metade do conteúdo, e eu vou explicar já já isso para vocês. A nossa 1, ela vai ser composta, né, de atividades avaliativas que vocês vão fazer quinzenalmente, na verdade, né? E aí essas atividades elas serão, né, propostas e avaliadas pelos professores Luiz e Giovanni, tá? Que serão atividades no Educa, né, que vocês vão fazer exclusivamente lá pelo Educa, tudo lá pelo Educa, tudo certinho, tudo organizado. E essas atividades avaliativas elas vão valer de 0 a 4, certo? E no dia da A1 e da A2, vai se ter uma prova dissertativa, né, também com questões objetivas, e essa prova ela vai valer de 0 a 6. Ou seja, somando as duas, a gente vai ter ali uma nota de 0 a 10, certo? Então, é muito importante, né, que vocês se dediquem ali um tempo para as atividades virtuais, né, porque elas correspondem ali 40% da nota. É muito importante que vocês sejam presentes lá no Educa, inclusive porque é como a gente conta ali a nossa presença, né, e ausência. Por exemplo, né, eu estou dando aula também aqui na UAB, que é um outro programa de educação à distância. Então, quando a gente pega lá o relatório no ambiente, a gente consegue saber quem entrou, quando entrou, quanto tempo passou, né? E aí, a pessoa que nunca entrou no ambiente, fica complicado da gente, né, dar, inclusive, essa presença. Né? Então, não é só, além da questão da nota, a questão da presença também. Então, é muito importante que o Educa, né, seja bem utilizado por vocês. Ele, às vezes é difícil, às vezes ele fica fora do ar, a gente sabe, mas até que depois que o semestre começou, ele tem ficado mais estável, né? A gente usa aí toda semana, praticamente, todo dia a gente entra no Educa, e ele tem ficado mais estável, tá mais tranquilo, tá mais agradável, né? Mas, e também uma outra questão, que é a próxima questão que eu vou explicar, os nossos prazos eles são quinzenais, então assim, vocês terão muito tempo, né, um tempo muito tranquilo para cumprir essas atividades, tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre essa composição da nota? Quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Não sejam tímidos, estamos num ambiente tranquilo e seguro. Não? Tudo bem. Se depois tiver, não tem problema, tá? E aí é onde nós vamos entrar no nosso cronograma, tá? Da disciplina. E aí é onde entram também as atividades, tá? Bom, hoje é nosso primeiro encontro, tá? Dia 9, né? A gente vai discutir a apresentação da disciplina, o plano de ensino, vou apresentar a bibliografia para vocês também, porque a maioria dos nossos textos, eles estão na biblioteca virtual, que vocês têm acesso, tá? Então, eu vou até daqui a pouco mostrar como é que vocês, não sei se vocês já têm experiência, mas vou ter esse cuidado aqui de mostrar para vocês os livros, onde é que eles estão, porque está tudo lá, tá? Então, né, vocês vão fazer ali tudo virtualmente, tá? E para execução das atividades é necessário que vocês leiam o texto, tá? Boa tarde, Victor. Toda semana nós vamos ter ali um texto, aliás, desculpa, toda a rota toda aula, né, toda rota ali, né, de aprendizagem, nós vamos ter um tema e um texto que baseia esse tema, como também nós vamos ter uma atividade, né, e essa atividade ela será ali avaliativa, certo? Então é importante, né, que vocês fiquem atentos a isso. Então, nosso primeiro encontro hoje, né, dia 9,
ele vai ser a apresentação, né? E vamos começar também uma pequena discussão ali, mas vamos ter também uma tarefa, né? Uma atividade avaliativa. E aí se atentem muito bem aos prazos. Por exemplo, a gente já vai, hoje, espero que assim, depois da aula eu consiga, né, alimentar lá o ambiente, vou fazer a atividade avaliativa. E aí, qual é o prazo de entrega dela? Sempre vai ser o dia anterior da próxima aula. Então, por exemplo, hoje, dia 9, a atividade já vai ficar disponível para vocês, né? E vocês vão ter que entregar até o dia 22, certo? Que é o nosso próximo encontro. Por quê, professor? Porque aí nesse encontro já vai ter outra atividade, certo? Aí já vai ser aí você vai estar dedicado a uma outra etapa, tá bom? Então nosso próximo encontro ele vai ser assíncrono, tá? Então essa aula até já está gravada. Eu já vou tentar até já deixar tudo prontinho lá. Ela já está gravada, será no dia 23 e nós vamos discutir as relações étnico-raciais, certo? A nossa terceira aula também será gravada, já está também gravada, será no dia 6/6 e vamos discutir a pessoa com deficiência. Tanto a temas, a relação étnico-raciais, quanto a pessoa com deficiência, são capítulos do livro Temas de Direitos Humanos, da professora Flávia Piovesan, que está, né, disponível lá na nossa biblioteca virtual, que todos nós temos acesso, tá? Daqui a pouco eu mostro ela para vocês. No dia 20/6, nós vamos ter o nosso próximo encontro síncrono, né? Que será nesse mesmo horário, né? De 2 às 3h40, e nós vamos fazer ali uma revisão para a 1. Né? E aí a gente vai trazer essas atividades, vai trazer esses temas que nós discutimos na primeira parte, né? Essa introdução aos direitos humanos que a gente vai fazer hoje, as relações étnico-raciais, a pessoa com deficiência, a gente vai fazer essa discussão para a prova que vai ser no dia 4/7, tá? Que vai ser a A1. Alguma dúvida até aqui? Alguém tá tudo bem? Alguém quer tirar, ficou com alguma dúvida? Quer tirar fazer algum esclarecimento? Perfeito. Qualquer coisa podem falar, tá? E aí aí com a 1, tá? Aqui, após a 1, nós terminamos a primeira etapa da disciplina, certo? E aí, no dia 18/7, nós começamos a segunda parte da disciplina. E aí nós já temos, né, nessa quinzena aqui, Direitos Humanos, Estado e Transformação Social, que também é uma aula gravada, que já está gravada. Depois, vamos ter temas contemporâneos, né, relações de gênero. Por fim, a gente vai terminar com um texto. Esse não está lá na biblioteca, mas eu vou disponibilizar ele para vocês, que fala sobre direitos humanos e a formação militar no Brasil. Tá? E aí, no dia 29/8, nós teremos nossa terceira e última aula síncrona, que também será uma revisão, só que agora para A2. No dia 12/9, vocês realizam a A2 e assim a gente fecha a disciplina, beleza? Se alguém precisar, né, aí teria ali o exame final, mas como não é algo que é para todo mundo, aí a gente vai, se eu não me engano, na outra semana, acho que é dia 17/9, ou 19/9, alguma coisa assim. Mas está muito longe ainda, daqui para lá a gente ainda vai se ver e espero, né, que ninguém precise. Beleza, Elias, tranquilo. Bom, deixa eu só mostrar agora para vocês, deixa eu só parar essa apresentação, que eu quero mostrar para vocês a questão da biblioteca, tá? Ô Giovanni, não tinha visto você aproveitar agora, se apresenta aí para a turma, enquanto eu estou abrindo aqui. Ok. Obrigado, professor Eduardo. Um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Giovanni, sou assistente social. Estou aqui nessa equipe brilhante aí para trabalhar esse conteúdo que é conteúdo instigante. Um conteúdo de 30 horas, mas assim a intenção nossa é provocar para que vocês possam aprofundar mais ainda. Estarei com o professor Luiz e o professor Eduardo aqui conduzindo e dando suporte
que vocês precisam para que a gente consiga aí chegar nesse cronograma final, né, Eduardo? Pois Cumprindo é. aí os prazos, né, cumprindo as atividades. E conte conosco, nós estamos à disposição. Obrigado, Giovanni. Pois foi difícil a gente ajustar aqui, mas agora já está tudo redondinho. Bom, pessoal, vou apresentar aqui para vocês onde estão a maioria dos textos, né, da disciplina. Eles estão indicados lá no plano de ensino. Eu vou também, quando, né, o ambiente estiver todo montado, vocês também vão achar eles com facilidade, tá? Mas eles estão aqui, ó, nessa biblioteca virtual. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para apresentar a vocês. Vamos lá, a gente entra lá no site, começar do começo, né? Entra lá no site da Uniteams, no meu caso, eu entro como professor, né? Vocês como os alunos, entra aqui nas aplicações, né? Para vocês vai estar de estudantes, né? E aqui, ué, aqui não está atualizando. Está atualizando. Deixa eu botar de novo. Pronto. Aí aqui, ó, vai ter a biblioteca virtual, né? Acho que talvez algum de vocês, né, já tenham tido essa experiência, né, com a biblioteca. E aí a grande maioria dos textos que nós vamos utilizar estão aqui, né? Aqui, está abrindo. Só porque eu falei que o sistema estava bom, agora ele está lento. Enfim, uma hora ele abre aqui, tá, pessoal? E aí todo o nosso acervo ele está aqui. Mas deixa eu apresentar aqui para vocês o plano de ensino, porque aí eu já vou falando também quais são os textos, né? Porque aí vocês já vão poder procurar, quem quiser se adiantar, né? Esse plano de ensino ele vai estar também disponível, tá? Já já, assim que terminar a nossa aula, eu vou conseguir alimentar o Educa, tá? Ó, toda a nossa aula tem aqui, ó, um conteúdo e um texto, tá? Então, hoje a gente vai fazer essa discussão, o que é direitos humanos, tá? É uma discussão mais livre, mas aqui, ó, na segunda aula já tem ações afirmativas no Brasil, desafios e perspectivas, é o texto da Flávia Piozan, que está aqui, ó, na nossa bibliografia. Temas de direitos humanos, tá? Então, é simples, esse livro está disponível lá na nossa biblioteca, tá? Então, é muito simples vocês acharem lá. Depois nós vamos ver o capítulo 23, que fala sobre a proteção da pessoa com deficiência no Brasil, e vamos também colocar ali como, né, uma bibliografia complementar o documentário Holocausto Brasileiro, né, e aí, né, vamos ter ali uma atividade também comparando ali, né, o texto e o filme, tá? Depois nós vamos ter aqui nossa aula síncrona, atividades aqui de revisão, e na segunda parte, né, vamos ter ali a responsabilidade do Estado na consolidação da cidadania, que é o capítulo 25 da Piovesan. Por fim, a gente vai ver o capítulo 19, que é litigância internacional e avanços locais, violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha. E nosso último texto, vamos ter Direitos Civis, Estado de Direito e Cultura Policial, a formação policial em questão, que é um artigo de um coronel da Polícia Militar, que também é doutor em Sociologia, e vamos também ver um documentário chamado Sem Pena, que vai estar lá também disponível para vocês no Educa, tá? E aí, dia 28/9, temos a nossa aula de revisão, e dia 12/9, nossa A2, e 19/9, a final, caso alguém precise, tá bom? E aqui conseguir abrir a biblioteca.
Aí está aqui, ó, a nossa biblioteca virtual. Acesse aqui. Aí, no meu caso, já tem aqui tá indo, algumas sugestões, mas aí vocês podem até ó, fazer a lista de vocês. E aqui, no meu caso, já tem uma lista, né, de alguns livros que eu estou lendo, que eu estou vendo, e aí vocês podem aqui também procurar, né, os livros que nós estamos usando. Então, estão todos por aqui, tá bom? Então, é muito simples. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Beleza? E aí, qualquer dúvida também que vocês tenham, tá? Podem entrar em contato conosco. Mas é importante dizer que os textos, né, eles vão estar todos aqui. Deixa eu... Bom, pessoal, essa é a parte ali, né, mais administrativa e introdutória da disciplina. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida, algum comentário que queira fazer? Sem dúvida, Jorge. Beleza. Então, qualquer coisa também estaremos lá no Educa e por e-mail aí para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter porventura. Beleza, Pedro. Obrigado. E agora eu queria ouvir vocês, né? Que eu acho que a gente está falando, eu estou falando demais, e aí eu queria saber de vocês, né? Por que é que vocês acham que a gente está aqui hoje? O que é que a gente está fazendo aqui? Por que é que essa disciplina é tão importante, né? Se você acha que ela é importante, né, para a formação, né, para a sua formação enquanto um agente de segurança pública, né, para a nossa formação, né, enquanto docente, mas enfim, queria saber para vocês, como é que vocês veem essa disciplina, o que é que vocês acham, o que é que vocês acham dos direitos humanos, enfim, tô curioso para conhecer vocês e saber da opinião de vocês, né, o quanto essa disciplina ela é importante ou não, né, para a formação de vocês. Queria ouvir vocês um pouquinho, que eu já estou falando demais. Boa, Alan. O Alan colocou aqui. Quem tiver sem microfone e tal, pode falar no chat também, tá? O Alan falou aqui que acha que é importante, pois na profissão estaremos lidando com pessoas e concordo. É exatamente isso. A gente precisa, né, entender ali a diversidade, né, que temos aí no nosso país. Eu acho que essa disciplina ela ajuda muito nisso. Mas quem mais? Queria ouvir mais vocês aí. Já estamos aqui com 30, 40 pessoas quase. Estou curioso para conhecer vocês. Boa, o João Vitor falou aqui também. Acredito que é importante para a nossa atuação não ferir os direitos e a dignidade das pessoas em ocorrência e que tenhamos ciência desse princípio. Exatamente, João. Muito boa a sua fala, né? Que é justamente isso aqui. Por mais que a gente esteja, né? Vocês viram ali a ementa, né? Se fala muito da parte jurídica. Opa, o Pedro falou aqui também. Boa, Pedro. Nosso tratamento no resgate, por exemplo, deve ser humanizado, sempre pensando na dignidade do cidadão. Exatamente, exatamente. Quando a gente pensou a disciplina, a gente pensou justamente nisso, em como a gente traz esses temas que vocês vão usar
na vida de vocês, no exercício da profissão de vocês, né? Então, a gente entender que muitas coisas que a gente vive no nosso país, primeiro a gente entender que a gente vive num país que ele é desigual, né? E vocês, como linha de frente, vão trabalhar diretamente com essa desigualdade. E muitas vezes entender isso, ter essa consciência sociológica, essa consciência cultural, histórica, faz com que a gente use isso a nosso favor no nosso trabalho, né? E a gente consiga ali entender a diversidade que existe no nosso país, a gente entender ali algumas situações, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Inclusive para a gente ter ali um trabalho humanizado, né? Como o Pedro falou, e eu concordo plenamente com você, Pedro. Então a gente entende que essa disciplina é para isso, né? Como até o Giovanni estava falando, né? É uma disciplina de 30 horas que tem muitas questões que a gente vai tratar. E é verdade, a gente, né, teria aqui, a gente poderia ter um curso de 5 anos só sobre direitos humanos, que é tal, e ainda ia ter assunto para a gente falar, né? Mas a disciplina, ela tem o objetivo justamente disso, de trazer ali horizontes teóricos, né, e metodológicos que vocês consigam utilizar como uma ferramenta mesmo, né, na atuação enquanto um agente público, enquanto um agente de segurança, né? E a gente pensa muito, né, como, né, todos vocês aqui, de certa forma, falaram, o Alan, o João, o Pedro, no cidadão, e óbvio, tem que pensar mesmo, né? Mas muitas vezes a gente precisa entender que o entendimento desses direitos humanos ele é muito importante para nós, e principalmente vocês, né, enquanto vão estar ali atuando numa linha de frente, né? Então é importante para esse agente também. E vocês vão entender melhor o que eu estou falando quando a gente chegar lá no último texto da disciplina, né? Que é um texto que é muito curioso, eu gosto muito desse texto, que é um coronel da PM falando, né? E que também tem essa formação e falando assim exatamente quanto essa ideia de direitos humanos, né, e o quanto isso pode ser importante para a proteção do próprio agente de segurança pública, né? Então, eu acho que é uma questão para a gente pensar também, e espero que a gente consiga refletir isso de uma forma qualitativa ali durante a disciplina, tá bom? Então é isso, né? Vocês já trouxeram, né, essa perspectiva, né, de importância, né, dessa disciplina para vocês, e aí eu também vou trazer algumas questões, tá? Quem quiser também falar, contribuir, fica à vontade, tá? O objetivo dessa disciplina, né, dentro do PPC de vocês, né, de uma filosofia dos direitos humanos, de trazer esses temas, ela faz parte ali de questões que estão imersas assim na construção da sociedade brasileira, certo? Então, para um agente, né, de segurança pública ter essa formação é muito importante porque vai ter uma formação ética e humanista, né? E aí, né, vários textos que a gente vai tratar aqui vão falar sobre isso, né? Que a própria noção de direitos humanos um resultado de uma longa luta, não só no Brasil, mas como no mundo, contra arbítrios e opressões, né, que aconteceram no mundo, né, principalmente depois do que o mundo ficou sabendo, né, do que aconteceu com o nazismo e na Segunda Guerra Mundial, né? Então, essa noção de direitos humanos, ela vem diante desse contexto histórico, né? E é importante, né, que a gente tenha ciência em nossa formação, inclusive para a gente não reproduzir essas questões, não reproduzir práticas autoritárias, desumanas, né? Então, eu acho que tem essa questão, é um ponto importante na nossa formação. E aí eu falo nossa porque, né, de qualquer agente público, né? Mas principalmente dentro de um agente ali de segurança pública, né? Então, compreender, né, que a nossa atividade ela está ali subordinada também ao respeito à dignidade humana, né? Eu acho que é uma questão importante. Uma Opa, abraço, Luiz, até mais. A superação de uma cultura autoritária, né? A gente tem um país, como eu falei para vocês, é um país que nós temos a nossa história pautada na violência, né? Na escravidão, né? Enfim, e diversas formas de violência que a gente convive, de certa forma, infelizmente, até hoje.
né? Então, a gente está aqui nesse curso, né, discutindo sobre direitos humanos, é, de certa forma, uma tentativa, né, de desconstrução dessa mentalidade autoritária, né, incentivando, né, que nós tenhamos ali bases, né, na legalidade, respeito às minorias, né, não reproduzir atitudes discriminatórias, né, então acho que é importante, muito importante, né, para a nossa formação. Obviamente, um fortalecimento, né, com um compromisso democrático, né, a gente sabe que a democracia talvez não agrade a muitos, mas é o melhor sistema que nós temos, né, é, para a representação de todos, né? Então a gente precisa fortalecer, e é o que é exatamente o que a nossa Constituição diz, né? Então nós todos temos que nos entender aqui como agentes, né, de garantidores desses direitos, de direitos democráticos, né, e não apenas do uso legítimo da força. Esse deve ser aí o último reforço, né? A democracia ela é efetiva, ela só se efetiva de fato com a consolidação das instituições, né? E nós aqui também fazemos parte, né? Vocês também fazem parte aí de uma instituição, certo? Então, temos ali a formação crítica, né, que nos prepara para atuar em consonância com esses valores constitucionais e com os tratados internacionais também, dos quais, né, o Brasil ele faz parte, né? A compreensão das vulnerabilidades sociais, né? Então, estudar a filosofia de direitos humanos, entender como isso impacta na nossa vida e como isso impacta na nossa atuação enquanto profissional, e faz com que a gente desenvolva também empatia, né? E sensibilidade a algumas vulnerabilidades sociais, né? Como pobreza, discriminação, compreendendo que muitas vezes, né, situações de conflito, elas partem de uma linha que historicamente a gente tem de desigualdade, como racismo, pobreza, desigualdade de gênero, exclusão, e isso é essencial para que a gente muitas vezes não piore uma situação que já está complicada, né? Uma situação de conflito ali, né? Para a gente não acabar piorando, né, uma situação que já está sendo complicada ali, e que a gente tenha a nossa mente também aberta para essa diversidade que a gente tem no nosso país, né? Obviamente, a gente entendendo isso, a gente previne, né, abusos e promoção da legalidade, né? Então, é um instrumento de prevenção, né? Tem uma intelectual alemã, né, Hannah Arendt, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, né, que tem um livro dela que fala que é a origem do totalitarismo, né, que fala dos sistemas totalitários, nazismo, fascismo, e ela tem uma teoria que fala da banalidade do mal, né? E muitas vezes a banalidade do mal, ela parte de uma obediência cega a uma autoridade sem ter uma forma reflexiva ética. Obviamente, eu não estou falando aqui, né, que vocês não devem cumprir a hierarquia. Mas o que eu estou falando aqui é que muitas vezes a gente precisa refletir, inclusive refletir nós mesmos, né? O quanto as nossas atitudes, né? Enquanto a gente faz sempre isso, né? Na docência, a gente está sempre pensando nisso, mas a quanto a nossa atitude, as nossas atitudes e as nossas reflexões aqui, elas podem talvez estar ali contribuindo para uma sociedade que não seja tão democrática, né? Então, essa formação filosófica em direitos humanos ajuda a gente a refletir criticamente sobre as nossas ações, né? E, muitas vezes, né, quais os limites ali que o Estado pode ou não, né, ultrapassar, onde é que é a linha ali divisória da humanidade, da democracia, certo? E, por fim, né, que eu acho que é o que todos nós queremos, né, que é a construção de uma cultura de paz e cidadania. Né? Então, nós, enquanto agentes públicos, precisamos pensar, né, quanto, né, essa cultura de paz ela é possível, né? Eu tive um sogro que ele era coronel da Polícia Militar lá em Pernambuco, né? Eu não sei se eu falei, mas eu sou de Recife. E ele falava para mim que, olha, Eduardo, é muito difícil, que a nossa vida antes, né, do Estatuto da Desarmamento era muito difícil, porque você ia, às vezes, atender uma ocorrência numa praia distante, né, muito litoral, numa cidade interior, e às vezes você encontrava um cara bêbado armado. Então, assim, era uma situação que às vezes era uma briga de vizinho e que podia ali escalar para alguém armado, né? E
né? E ele falava sempre, quanto menos tiver gente armada, né, no mundo, melhor, porque a gente, inclusive para nossa segurança, né, para a segurança enquanto agente público, né? E eu fiquei com isso na cabeça porque realmente, né, faz sentido assim, né? Às vezes você está indo ali atender uma ocorrência que parecia ser simples, mas uma arma ali, né, muda tudo, né? Então, faz parte da gente pensar ali nessa construção de uma cultura de paz e cidadania, né, para que a gente atenda ali os interesses da sociedade da melhor forma, né, já que todos nós aqui, né, somos servidores públicos, né, e pensamos ali principalmente em como oferecer ali o melhor, né, serviço, a melhor condição para a sociedade, né, tocantinense, e que como eu estava falando, né, no início, né, que eu sou de Recife, mas eu sou muito grato ao estado do Tocantins, porque eu já estou aqui há quase 10 anos e minha vida profissional, ela foi muito impulsionada pela minha vinda ao estado, né, então tenho muito orgulho de fazer parte dessa sociedade tocantinense. Bom, gente, dentro da nossa perspectiva, né, essas são questões que a gente estava discutindo sobre a nossa formação, sobre a nossa atuação, e aí um marco, né, como eu falei para vocês, e como o texto, né, que vai ser o texto base de hoje, né, que é a Constituição Brasileira de 88, os Tratados Internacionais de Proteção, que está no livro Temas dos Direitos Humanos, da Flávia Piovesan, ela vai falando sobre o constitucionalismo contemporâneo, né, e a internacionalização de direitos humanos. O que é isso? Como é que isso chega ali na nossa Constituição? Do que é a gente está falando? Né? Ela vai dizer que essa ideia, né, de constitucionalismo contemporâneo, ele parte, né, da interação, entre o direito interno e o direito internacional. Ou seja, há uma ligação. O mundo pós-Segunda Guerra Mundial, ele mudou, né? Então, a gente tem a criação da ONU, né? A Organização das Nações Unidas, que pretende ali ser um órgão, vamos dizer assim, definidor de conflitos internacionais, né? Muitas vezes não consegue, né? A gente, inclusive, né, nós estamos em guerra, mas tende-se ali pelo menos tem esse objetivo, né, de organizar o mundo para que não houvesse algo como foi o terror da Segunda Guerra Mundial novamente. O principal objetivo da ONU seria esse. E aí a nossa Constituição de 88, ela reflete essa tendência, essa ideia de uma união, ou pelo menos uma interação ali, entre perspectivas de direito internacionais e nacionais, né? E aí também, e com isso, né, a prevalência dos direitos humanos nessas relações internacionais, né, que estão ali, né, dentro da centralidade, né, do que a nossa Constituição entende como direitos fundamentais, certo? Então, esse texto, ele traz essa introdução, né, da nossa Constituição e essa relação que nós temos ali, né, com esse direito internacional, e eu acho que é uma questão muito bacana, né, para a gente discutir, para a gente pensar, né? Ela vai falar também da dupla fundamentação dos direitos humanos no Brasil, certo? E aí ela sustenta uma tese de que essa fundamentação jurídica ela está representada de forma internamente pela nossa Constituição e externamente pelos tratados e convenções que são ratificadas por nós, né, pelo Brasil, né, pelo representante do país nesse momento, em acordos internacionais, né? A gente pode falar aqui de diversos acordos, né, de diversas na verdade não era consignações, mas assim, de tratados, né, e acordos que são que os países, né, que a própria ONU, né, muitas vezes organiza, signatários, né? Essa palavra quer dizer assim, que os países são signatários, certo? E que, ou seja, se você assina esse acordo, você está dizendo que a sua legislação ela vai se adequar. E aí a gente poderia estar falando aqui de diversas coisas, tá? Do direito da pessoa com deficiência, que tivemos vários acordos que influenciaram muito também na Constituição e na legislação brasileira, mas estamos aqui falando, né, especificamente da questão dos direitos humanos de uma forma mais geral, e que aí vai ter, assim, essa adaptação da nossa legislação a partir de decisões, né, e discussões externas, internacionais. Ou seja, né,
há, de fato, o que a Piovesan fala, né, dessa dupla fundamentação. Tanto questões que são internas nossas, né, e que nossos próprios legisladores fazem, quanto questões externas, tá bom? Bom, ela vai falar também, né, desse constitucionalismo, né, o que ela entende, né, desse constitucionalismo contemporâneo, né, e a internacionalização dos direitos humanos, e ela vai falar justamente dos tribunais internacionais, das cortes internacionais, né, como, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que influencia também no nosso ordenamento jurídico nacional e que muitas decisões devem ser levadas em consideração também pelas autoridades judiciais no Brasil, né, para que haja ali essa harmonização entre os sistemas e com isso a gente consiga ter de fato um fortalecimento da proteção dos direitos humanos no país, beleza? Por fim, a autora, né, ela, opa, esqueci de mudar aqui, agora foi. E, por fim, né, ela vai falando sobre esses desafios que nós temos da efetividade, né, dos direitos humanos, né, no Brasil e no mundo, mas a gente vai falar aqui especificamente do Brasil, pela também a dificuldade que se tem de implantar esses tratados internacionais, como também muitas resistências institucionais, seletividade penal, desigualdades estruturais do nosso país que existem, né, por séculos, uma cultura jurídica e política, né, seria necessário a gente fomentar aqui, que eu acho que é uma coisa que a gente está contribuindo, né, com isso, fomentar uma cultura jurídica e política que reconheça ali a importância dos direitos humanos, né, e que, de fato, haja ali o estímulo a uma efetivação que seja além dos parâmetros normativos, institucionais, mas que as próprias instituições, né, como né, bombeiro, polícia, a universidade, né, entenda a efetivação desses direitos como uma questão importante, certo? E aí, né, nós temos, né, acho que não veio aqui, agora sim. E aí, né, como né, considerações finais, né, para a nossa aula aqui mais introdutória, né, para a nossa primeira quinzena, eu acho que é importante a gente entender que a Constituição de 88 ela representa um marco, né, na nossa legislação de abertura ao direito internacional para os direitos humanos, né, com muita como é que eu posso dizer, inspiração, né, em outras constituições e no direito internacional. A efetiva incorporação e aplicação desse direito exige um comprometimento das instituições, que foi o que a gente viu aqui com o capítulo da Flávia, e a consolidação ali de uma cultura de respeito aos direitos humanos fundamentais, né, que até alguns de vocês já se posicionaram aqui no chat, né, falando que entendem o quanto é importante essa questão para a nossa formação aqui, né, de tecnólogos em segurança pública. Bom, gente, era isso assim que eu tinha para falar com vocês, né? Apresentar a disciplina, apresentar essas questões, e agora eu vou deixar aqui, né? O microfone está aberto, né? Quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser fazer algum comentário, seja sobre as questões mais administrativas da disciplina, ou sobre algum conceito que a gente tratou aqui, né? O que é que, enfim, se tem alguma dúvida com o que é que a gente vai trabalhar, né? Futuramente nesses próximos meses que estaremos juntos. Fiquem à vontade, tá? Eu vou deixar aqui o microfone aberto, né? Para quem quiser falar, ficar à vontade. Obrigado, Pedro. Valeu. A tentativa, né, Giovanni e Luiz, a gente pensou que essa disciplina ela seja, de fato, traga questões que ajudem mesmo, assim, a vida de vocês, né, então a gente vai trazer algumas discussões, né, de coisas que vocês provavelmente, né, vão enfrentar, né, ao longo ali da atuação de vocês. Obrigado, Alan. Valeu. Bom, gente, então se ninguém tiver mais nada, né, eu vou encerrar a aula de hoje, vou colocar lá no Educa. Obrigado.
E espero, né, a gente vai se encontrar mais vezes, né, vamos ter várias aulas assíncronas, mas vamos ter também mais encontros síncronos, e queria, né, novamente reforçar aqui a alegria, né, de estar aqui com vocês, de estar nessa experiência de um curso de formação, né, e de ver, né, de parabenizar, né, vocês por já estarem aí, né, na atuação, e também, gente, quando vocês quiserem, podem falar mais também. Se no nosso próximo encontro de revisão, talvez vocês tenham mais dúvidas, né? Se quiserem falar de situações que aconteceram também, fiquem à vontade, tá? É sempre legal nessa conversa, esse bate-bola. E é isso, pessoal. Então, vou colocar lá a aula no Educa e desejo aí uma ótima tarde a vocês e que a gente se encontre, né, mais vezes, seja de forma virtual ou presencial, tá bom?